obrigado ao convite do CREFITO por participar do evento e por vocês estarem até o final também na minha palestra, né? Com todos os rumores de greve, a dificuldade, estamos aí. Bom, deixa eu ver se eu... Tá. Então, o que a gente sabe na literatura sobre a posturografia em geral é que a posturografia para avaliação da integração sensorial e o controle dinâmico é uma das técnicas de grande precisão, okay, que nós encontramos para avaliar a postura. A gente pode dizer que é uma técnica padrão ouro de análise do equilíbrio. Só que, na maioria das vezes, são recursos muito sofisticados, né? São recursos que requerem um grande espaço físico, geralmente são laboratórios que utilizam de grande tecnologia, na maioria das vezes são produtos bem caros, tá? Equipamentos caros e não portáteis, ok? Aí, como eu já, pela minha experiência, na verdade eu sou mestre em análise de processamento de sinais, eu trabalho bem com biomecânica, já tinha um interesse há algum tempo de tentar reproduzir alguma técnica utilizando a plataforma de força com plataforma de videogame, ok? Aí surgiu a proposta dessa minha técnica, tá? Que é uma posturografia de baixo custo, com equipamento de precisão e validado. Tá? Não adianta nada nós fornecemos um equipamento que não seja validado também. Tá? Os dados têm que ser relevantes. Aí surgiu a proposta do curso, então hoje eu posso dizer que é o único curso de posturografia utilizando plataformas de videogame no Brasil, essa técnica fornecida por mim, e tem mais um engenheiro que elaborou alguns programas. Tá? Aqui, para quem não conhece, eu sou do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então eu faço parte do Instituto de Medicina Física e Reabilitação, que é onde nós temos... Cadê a ponteira? Onde fica a ponteira aqui, hein? Ah, tá. Ô Tatiana, depois você dá tira uma foto. Bom, então vamos lá. Tá, então apenas um pequeno resumo do que eu vou falar para vocês. Tá? Eu vou falar um pouco dos objetivos, falar um pouco de conceitos de controle postural, alguns conceitos de posturografia, as variáveis de posturografia que são, na maioria das vezes, estudadas na literatura, aplicação com videogame, aplicação utilizando software, como a gente interpretar essas variáveis posturográficas e a posturografia também como intervenção terapêutica, tá? E falar um pouco aí do curso de posturografia também. Então, o objetivo desta aula é demonstrar a aplicabilidade da posturografia com plataformas de videogames, ok? Então, vamos falar um pouquinho de controle postural. Então, o que é postura? Na verdade, quando a gente fala de postura, a gente tem que ter em mente que é um conjunto heterogêneo das posições das articulações do corpo em um determinado momento. Essa classificação do Kendall. Tá? E a postura correta é aquela postura que nós temos com menos gasto de energia possível e com o máximo de eficiência do nosso corpo, ou seja, menos desgaste energético, ok? Tô com um pouco de dificuldade com isso aqui. Quando a gente entende a postura na área de biomecânica, já é um pouco mais diferente. Nós vemos a postura com uma infinidade de ângulos e articulações, que é uma coisa meio... tá meio complicado isso aqui. Então, para manutenção da postura, pessoal, quem trabalha com cadeias musculares, com RPG, eu também tenho a formação de RPG do Philippe Souchat, e nós sabemos que os músculos posturais, eles
reagem em cadeias musculares, ok? Então, esses grupos musculares, eles são responsáveis, eles são formados por tipos de fibra do tipo 1. O que são essas fibras do tipo 1? São as fibras vermelhas, aeróbicas, tá? Que são as fibras que demoram para fadigar. Então, são essas fibras posturais do tipo 1 que nós utilizamos na manutenção do controle postural. Nós temos a mista do tipo 2, que é para explosão, ok? Teoricamente, para se ter uma boa postura, a gente imagina um eixo gravitacional, um eixo corporal, tá? Saindo da cabeça, passando na região da lombar, na região do trocânter, joelho e um pouquinho abaixo do nível do tornozelo. Isso ocorre também na posição vista na posição posterior, tá? Essa linha, pessoal, gravitacional, esse eixo gravitacional, ele cai 60% aqui da linha do pé. É o que a gente chama um pouquinho posterior, tá? Na linha dos maléolos, um pouquinho posterior à linha dos maléolos. Desculpa, anterior, tá? Então isso aqui ele forma um quadrilátero de sustentação. Esse quadrilátero de sustentação que nós estudamos na posturografia. Esse quadrilátero de sustentação, ele pode ser alterado, tá? Pela alteração postural. Quando se tem uma alteração postural, diretamente o nosso centro de pressão lá nos pés ele vai ser alterado também. Nosso eixo gravitacional ele é mudado e nós não conseguimos manter esse alinhamento que eu citei anteriormente para vocês, tá? Então a gente tem uma cifose, ou uma retificação, ou uma escoliose, esse eixo gravitacional ele é totalmente mudado. Onde que é que mira? É aqui mesmo no... Tatiana, onde que mira? É aqui que mira? É aqui? Aqui mesmo? Tá. Então, no estudo do controle postural, pessoal, nós estudamos a postura ereta. Então, na verdade, mais basicamente a postura ereta estática. Só que, será que existe a postura ereta estática, né, totalmente estática? Será que nós conseguimos ficar totalmente imóveis? Não, tá? Então, nós nunca estamos imóveis. Nós estamos o tempo todo oscilando. Na verdade, nós estamos sempre brigando contra a ação da gravidade, para a gente se manter em pé. Então, aqui é apenas um exemplo de uma avaliação posturográfica, tá? Então, nós vemos aqui uma oscilação no sentido do nosso centro de pressão, que depois vocês vão entender o que é isso, no sentido antero-posterior, tá? E no sentido médio-lateral, ou seja, todo o tempo nós estamos oscilando no sentido antero-posterior e médio-lateral. E o estudo do controle postural, ele se dá basicamente por dois tipos de análise. Nós temos a análise qualitativa, tá? Nós podemos ter aí um exemplo que é o teste de Romberg. Nós temos alguns testes já validados para análise do equilíbrio, tipo o Berg, tá? E nós temos análise também quantitativa. A análise quantitativa é a análise no qual a gente diz que é o padrão ouro, análise posturográfica com plataformas de força. Tá? Então, por que oscilamos? Nós estamos todo momento brigando com nossas forças internas e forças externas. Então, um exemplo aqui de forças internas que nós não conseguimos manter a posição totalmente imóvel é
as nossas funções fisiológicas pulmonares, batimentos cardíacos, tá? Isso faz com que o nosso sistema muscular ele reaja para manter o nosso controle postural. E nós temos também a ação da força gravitacional, que está sempre também puxando nosso corpo para baixo, o que faz com que nós oscilemos também. Então, essa oscilação, pessoal, vai gerar em nós o que nós chamamos respostas neuromusculares. Nossos músculos eles vão responder para manter o nosso controle postural, para manter o nosso equilíbrio. Entende-se de equilíbrio corporal como a capacidade de manter o corpo em alguma postura com o mínimo de oscilação em condições estáticas ou dinâmicas. Então, para se manter o equilíbrio, pessoal, nós temos, para entendermos como esse equilíbrio é mantido, o sistema de controle postural. Então, nós temos aqui o nosso sistema nervoso central, tá? Os sistemas sensoriais, que são os sistemas visual, o sistema labiríntico, o sistema somatosensitivo, o toque da pele, tá? Todos esses sentidos eles são integrados pelo cérebro, que é mandado um comando para os nossos músculos, que é mantido os nossos músculos tentar reorganizar a nossa postura por meio da contração muscular. É teoricamente assim que nosso equilíbrio é mantido. Então, os sistemas sensoriais, quando nós falamos em sistemas de relevância, nós temos a visão, o sistema labiríntico e o sistema muscular, muscular. Então, a latência, o que seria a latência? Seria a resposta do nosso corpo para ter uma resposta muscular, para manutenção do controle postural. Essa latência da parte visual, pessoal, é uma latência de 200 milissegundos. Isso é uma latência rápida? Não, é uma latência muito devagar. Se nós precisarmos de 200 milissegundos para manter um controle postural, com certeza nós iríamos cair no chão, tá? Só que a visão, ela é importante para a manutenção do controle postural. Por quê? Ela nos dá a referência da verticalidade, ok? Então, por exemplo, eu estou aqui em pé, o meu cérebro ele está entendendo que aquele parapeito ali, aquela linha, ela é reta. Então, meu cérebro, ele entende que aquilo ali está na vertical, tá? E também o meu cérebro, ele entende que esse chão está na horizontal. Então, de uma certa forma, a visão, ela é importante para mantermos o controle postural, tá? Só que elas não são tão importantes assim, tá? Por que elas não são tão importantes assim? Porque quando nós fechamos os olhos, nós conseguimos ficar em pé, tá? E um dos exemplos que é muito interessante, né, que ela é pouco acurada. Por quê? A visão, pessoal, ela acaba nos enganando, tá? Por exemplo, alguém já teve aquela sensação que estava no semáforo, aí o carro do lado começa a andar e a gente coloca o pé no freio pensando que o nosso carro está andando? Então, nós fomos enganados pela nossa visão, tá? Então, para manutenção do controle postural, a visão não é uma informação sensorial tão relevante assim, ok? Já a visão, ela é importante para quê? Para adquirir habilidades motoras. Então, é muito comum que nós, na fisioterapia, nós colocamos pacientes na frente do espelho, por exemplo, para fazer um treino de marcha, para fazer o treino de uma atividade. Por quê? Pela falta da parte somatossensitiva, ele tenta manter a função, a perda dessa somatossensitiva, por exemplo, numa lesão medular, num AVC, utilizando a visão, tá? Então, eles reaprendem alguns movimentos utilizando a visão.
Já no sistema labiríntico, ele também não é uma informação, uma fonte tão relevante, tá? Um sistema sensorial tão relevante, porque mas ele nos dá a noção da posição do movimento da nossa cabeça no espaço, tá? Isso é um exemplo de pacientes com deficiência visual. Por que os deficientes visuais eles conseguem manter a cabeça com o olhar horizontal? Por causa do sistema labiríntico. Apesar de eles não enxergarem, a gente não vê os deficientes visuais olhando para baixo. Eles conseguem manter o olhar horizontalizado. Tá? Na verdade, o sistema labiríntico ele vai atuar mais quando nós temos um conflito de informações sensoriais, tá? Então nós temos aí o recrutamento do sistema labiríntico. Já o sistema somatosensitivo, pessoal, que é o sistema que age na contração muscular, é o sistema mais rápido que nós temos, tá? Então, quando você necessita realmente de uma informação sensorial para que você não realize uma queda, é o sistema somatosensitivo que vai entrar em ação, porque ele é o nosso sistema mais rápido que age de 90 a 100 milissegundos de contração muscular. Ele vai agir principalmente quando você tem a posição do corpo numa superfície horizontal e fixa, tá? A partir do momento que você está sobre uma superfície móvel ou uma almofada, por exemplo, esse sistema ele vai ser deficitário, porque ele não tem a base do chão, o toque do chão, ok? Bom, então nós temos aqui as influências sensoriais e o percentual. Tá saindo meio chiado para vocês? Porque o meu tá saindo chiado. Da importância, da relevância de cada informação sensorial. Então nós temos aqui a visão, que gera em torno de 10% de relevância para a manutenção do controle postural, o sistema vestibular em torno de 20% de relevância e o somatosensitivo em torno de 70% de relevância. Como funciona esse controle postural? Então, para os músculos se contraírem, eles se contraem, na verdade, em contrações sinérgicas. Essas contrações a gente chama de estratégias de controle postural. Então nós temos algumas estratégias que os músculos eles começam contraindo de baixo para cima, tá? Então quando você vai oscilar, quando a pessoa está oscilando para frente, por exemplo, entra o órgão tendíneo de Golgi do gastrocnêmio, ele é contraído, ele detecta essa tensão que faz com que o gastrocnêmio contraia, depois os isquiotibiais, depois a musculatura posterior das costas, levando o meu centro de gravidade para trás. Quando eu inclino para trás, acontece ao contrário, entra tibial anterior, quadríceps e abdominal. E com isso, eu vou oscilando, tá? Então, teoricamente, as estratégias de controle postural, elas são representadas por 3 tipos, tá? Que são as estratégias de controle anteroposterior. Então, nós temos estratégias também de controle médio-lateral, tá? Só que elas funcionam ao contrário do que as estratégias anteroposterior. Elas começam de cima para baixo. E são estratégias que são muito pouco estudadas na literatura, tá? Então, as estratégias anteroposteriores são as mais utilizadas. Então nós temos aqui um exemplo da estratégia de tornozelo, por exemplo. Se eu estou em pé, imagina que eu estou no ônibus, eu estou oscilando, o ônibus parado. Eu estou lá
paradinho, com o ônibus com o motor ligado, e eu estou aqui com a minha estratégia de controle de tornozelo, oscilando para frente e para trás. A partir do momento que esse ônibus ele começa a andar, eu não vou mais conseguir manter essa estratégia de controle do tornozelo, eu vou utilizar a estratégia do quadril. E se eu estiver andando, esse ônibus andando, eu tendo aqui minha estratégia de tornozelo, quadril, de repente esse ônibus freia, eu vou utilizar a estratégia do passo, ok? Então, todo o tempo nós estamos utilizando essas estratégias do controle postural. A gente tem que jogar mais para lá o refletor. As estratégias de controle postural estão sendo utilizadas no nosso trabalho, atividades esportivas, em geral, tá? No computador, em tudo que nós realizamos. Bom, essas respostas neuromusculares, pessoal, na verdade, elas garantem que a postura ereta, com os pés imóveis, a projeção vertical do centro de gravidade, que a gente fala de COG, seja mantida dentro da base de suporte, que é aquele polígono de sustentação que eu mostrei para vocês, tá? Que ela é delimitada pelas bordas laterais do pé, dando estabilidade e permitindo a realização de diversos movimentos com segmentos superiores do corpo. Então nós temos aqui um exemplo do que seriam esses limites de estabilidade. Então, limites de estabilidade são definidos como se fosse um cone a partir da base de suporte, que a pessoa ela oscila para frente e para trás, tá? E a partir do momento que ela sai desse cone, tá? Ela começa a recrutar as estratégias de controle postural. A partir do momento que, quando ela utiliza todas as estratégias de controle postural e ela não consegue manter o controle, ela cai, ok? Então, o limite de estabilidade é a distância máxima que o centro de massa de uma pessoa pode ser deslocado sem alterar a base de suporte, sem dar um passo ou cair. Então nós temos aqui, falar um pouquinho do centro de pressão. Na verdade vem o COP, né, vem do inglês Center of Pressure, tá? É um ponto de aplicação de forças resultantes verticais agindo sobre uma base de suporte. Então, na verdade, nós temos aqui o centro de massa corporal. A partir do momento que esse centro de massa ele é projetado no chão, a gente chama de centro gravitacional, tá? Que é projetado sobre a base de suporte. Opa! Tá? Então, na verdade, a única grandeza que realmente vai indicar o balanço corporal, pessoal, é o COP, é o centro de pressão, ok? O centro de gravidade, ele oscila, só que quem vai realmente ver a oscilação corporal é o que está sendo projetado no chão, o centro de pressão. Então, entende-se, segundo Duarte, o dado do COP, ele refere-se a uma medida de posição definida por duas coordenadas, X e Y, na base da plataforma, de acordo com a avaliação do avaliado. Então, o paciente, o avaliado, ele fica sobre uma plataforma de força, tá? O centro de gravidade, o centro de massa é projetado no chão e gera aqui as forças de reação ao solo, que aqui nós temos como se fosse um mapa dessa trajetória do centro de pressão, ok? Tanto no sentido antero-posterior como médio-lateral. E como que é possível quantificar o COP? Como eu já falei para vocês, ele é quantificado por plataformas de força. Então, na verdade, nós conseguimos ver o COP pela lei de Newton. Nós temos a força de ação e reação. Toda força que é aplicada sobre o solo, ela volta com a mesma intensidade e magnitude, tá? Então, essas plataformas de força, elas têm essa capacidade de detectar essa força de reação ao solo, tá? Então, essas plataformas de força, pessoal,
na verdade, elas têm... Esse aqui é um exemplo de uma plataforma de força laboratorial, tá? Uma plataforma dessa, para vocês terem uma ideia, custa em torno de 20 mil dólares, 15 mil dólares, tá? Essas plataformas têm, em cada extremidade delas, ok? Ela tem 3 strain gauges. O que são strain gauges? São sensores de pressão. Esses sensores de pressão, na verdade, a gente tem um no sentido vertical, um no sentido antero-posterior e um no sentido médio-lateral. Então, conforme a pessoa vai oscilando, isso aí vai deformando e a gente consegue ver a pressão que está sendo exercida sobre esse sensor, ok? Então, aqui é apenas um exemplo do que pode, da plataforma do videogame, que é o Nintendo Wii, tá? Ela também possui aqui os sensores em cada extremidade e ela consegue nos fornecer o sentido antero-posterior, aqui com valores, tudo que aqui seria 0, tá? Aqui são valores anteriores positivo, posteriores negativo, esquerdo negativo, direito positivo. Então, vamos falar um pouquinho de posturografia. Posturografia, na verdade, o que é? A grafia vem de escrita, ou seja, a postura escrita. Na verdade, nós estamos enxergando a nossa postura por gráficos, ok? Então, essa técnica ela vai medir a oscilação do corpo e ela é utilizada normalmente para ver a análise da postura. Temos aqui alguns equipamentos de posturografia que estão no mercado, são equipamentos de grande relevância, equipamentos, na verdade, são na maioria bem caros, né? Esse é um equipamento que não é tão caro, ele custa em torno de 15 mil reais, tá? Um equipamento portátil e funciona praticamente como uma plataforma de força muito parecida com a do Nintendo Wii, tá? Deixa eu só pegar um negocinho. Para quem... Deixa eu pegar essa plataforma. Então, para quem não conhece, essa aqui é a plataforma do Nintendo Wii, tá? Ela se conecta via Bluetooth. E esse equipamento Horus, ele usa uma plataforma muito parecida com a do Nintendo Wii. O problema é que ele fornece algumas variáveis aqui no sentido antero-posterior, vê aqui o mapa do COP, tá? E ele também tem alguma interface de alguns jogos para treinar equilíbrio. Esse aqui é um equipamento que nós temos lá no hospital. Ele também ele fornece um aparelho de posturografia, tá? É muito utilizado por otorrinos. É um equipamento que custa em torno de 15 mil reais. Um detalhe é que essa plataforma utilizada por eles tem uma frequência de aquisição de 50 Hz. Tá? O Nintendo Wii ele tem uma frequência de aquisição de 100 Hz. Ou seja, o Nintendo Wii ele é mais sensível ainda do que essa plataforma. Então nós temos um outro equipamento que é o Balance System da Biodex, é um equipamento que também nós temos no hospital, que ele também analisa a postura, tá? Faz a avaliação posturográfica e também tem algumas interatividades. Esse equipamento deve custar em torno de 100 mil reais, ele é um equipamento importado. E nós temos aqui o Neurocon, que, se eu não me engano, é um equipamento que deve estar em torno de mais de 200 mil reais. Tá? Esse outro aparelho de Kinetec que eu vi na mídia aí, que também ele tem uma frequência de aquisição de 100 Hz, igual a plataforma Nintendo Wii. A diferença é que ele é um tapete, que além de fazer análise posturográfica, ele também dá descarga de peso do pé.
né? Você consegue ver a trajetória do centro de pressão do pé. O Nintendo Wii também dá para fazer essa análise. Se você colocar a plataforma no mesmo nível do chão e você pisar nela, dinamicamente você consegue ver a mesma trajetória do centro de pressão do pé. O protocolo utilizado mundialmente, pessoal, para análise posturográfica é o protocolo da Annie Cook, tá? Na verdade, esse protocolo ele é conhecido no Brasil como teste de organização sensorial, que seria o TOS, tá? E esse teste, isso aqui é um teste utilizado mundialmente para análise das condições sensoriais. Então nós temos aqui, ó, o primeiro teste, a pessoa ela fica em pé, tá? Então nós teremos aqui, ela fica em pé sobre a plataforma de equilíbrio, a plataforma de força, e ela vai ficar oscilando, geralmente por um período de 30 segundos, que é utilizado na literatura. Então ele vai ter acurado o quê? Quais os sistemas sensoriais que ele vai estar em perfeitas condições aqui. O sistema vestibular vai estar íntegro para ser avaliado, o somato sensitivo também vai estar íntegro e a visão, tá? Alguma informação inexata que está sendo avaliada? Nenhuma, ok? A partir do momento que ele fica em pé sobre a plataforma com os olhos vendados, nós teremos o quê? Nós teremos os sistemas vestibulares que podem ser analisados. O sistema vestibular e o somato sensitivo. Já inexata, nós não temos nenhuma condição sensorial inexata. Apesar dele estar sem a visão, na verdade, ele não está com a visão, ele está sem visão, ele não está com a visão perturbada, ok? Essa condição aqui, pessoal, nós estaremos com o paciente em pé também sobre a plataforma, só que daí nós colocamos uma abóbora chinesa, que parece uma lanterna chinesa, tá? Sobre a cabeça do paciente, tá? Na verdade, eu fiz uma capa de EVA que eu coloco na frente do rosto do paciente. E com isso aí, a gente acaba perturbando a visão, tá? Então, aqui nós não teremos a função visual. Nós estaremos com a função visual inexata. O que vai estar íntegro aqui é apenas o sistema vestibular e o somato sensitivo. Nessas três condições, pessoal, o paciente ele já vai ficar sobre o quê? Uma base de espuma. Então, nessas três condições, nós estaremos perturbando o somato sensitivo, tá? Nessa condição aqui, vai estar inexato o quê? O somato sensitivo. Porque lembra que o somato sensitivo depende do toque dos pés? Então, se você está sobre uma espuma, você perturbou o somato sensitivo. Então estaremos com o vestibular e a visão acurada, tá? Nessa condição aqui, nós já estaremos sem a visão e com o somato sensitivo perturbado. Então, na verdade, nós estaremos com a função, o sistema inexato vai ser o somato sensitivo e o único íntegro aqui que nós estaremos avaliando é o sistema vestibular. Então, para pessoas com problema, alteração do sistema vestibular, essa condição e essa outra condição aqui são as melhores para ser analisada. Então, essa técnica, por exemplo, ela pode ser muito utilizada também para fonoaudiólogos, otorrinos, tá? Essa última condição vai estar com a visão perturbada e vai estar com a somato sensitivo perturbado. A única condição que vai estar íntegro também é a condição vestibular. Então nós temos aqui apenas alguns estudos que falam sobre o TOS. Na verdade, aquele Neurocon, ele faz a mesma coisa que dessas 6 condições aqui. Tá? Então nós temos aqui com olhos abertos, o paciente parado com olhos abertos, paciente com olhos fechados e, na verdade, quando a gente põe essa abóbora chinesa, que é essa lanterna chinesa na frente, na verdade, isso aqui, quando o paciente ele oscila no sentido antero-posterior, a cabine ela oscila junta, né?
Então ele faz a função aqui dessa abóboda aqui. Então aqui nós temos a função número 4, que seria o paciente apenas em pé, oscilando sobre... Aqui a plataforma ela oscila junto, aqui ele com os olhos vendados e a plataforma oscilando junto, que seria a quinta condição, e a plataforma ele oscilando junto, tá? Com a cabine, com uma plataforma móvel que no lugar faria o lugar da espuma. Esse equipamento ele é muito caro, um equipamento assim, não dá para se ter a nível de clínica, apenas grandes centros de reabilitação. Então nós temos aqui as 6 condições sensoriais, pessoal, avaliadas. A gente observa que parece que elas vão aumentando realmente a partir do grau de dificuldade. Nessas 2 condições aqui, onde somente o sistema vestibular está íntegro, tá? São as condições que são tem maior oscilação. Então nós temos aqui, ó, isso faz a gente acreditar o quê? Que o sistema vestibular não é um sistema tão importante aí para a manutenção do controle postural, ok? Então nós temos aqui algumas variáveis de posturografia que são utilizadas, que eu vou passar para vocês. Isso aqui é um exemplo de uma trajetória do COP. Imagina que uma pessoa está parada sobre a plataforma, tá? E a pessoa ela está oscilando. Então isso aqui é uma frequência no tempo de 1 segundo, nós teremos 11 quadros por segundo aqui. Então essa plataforma em 1 segundo, ele teve 11 quadros, então teve uma frequência de aquisição de 11 Hz. Tá? Aqui se nós pegarmos a trajetória do COP, que nós chamamos de estabilograma, na verdade esse aqui, pessoal, a gente chama de estatocinesiograma. Na verdade esse é o mapa do COP, ok? Esse aqui, na verdade, ele dá a trajetória do centro de pressão em relação ao tempo, ok? Então dá para saber como a pessoa está oscilando no sentido antero-posterior, que nós temos aqui antero-posterior e médio-lateral, tá? X aqui em vermelho, que seria médio-lateral, e o Y, o antero-posterior, que seria em azul. Tá? Nesse caso aqui, o paciente ele oscilou mais no sentido médio-lateral. O deslocamento da oscilação do total do COP. Então nós chamamos essa variável de DOT. Então seria, na verdade, o início da trajetória ou até o início da trajetória até o final dessa trajetória. Então assim, na verdade, isso aí vai dar uma indicação de gasto energético. Quanto maior a trajetória, quanto você mais oscilou, mais instável você está. Então você vai ter o quê? Um gasto energético maior. A área total também, a gente pega as extremidades aqui do centro de pressão e a gente consegue calcular uma área desse centro de pressão, que também é um indicativo de se você oscilou mais ou menos. Quanto maior a área, mais oscilação você tem. Quanto menor a área, menor oscilação você tem. Essa outra variável, nós temos aqui a elipse, tá? Que é o mais utilizado aqui na literatura, que ela pega, ela elimina alguns pontos que eles consideram que saiu do padrão da normalidade ali. Então, na verdade, ele pega apenas os 95% dos pontos dentro da elipse. Os outros 5% são eliminados do cálculo, ok? A inclinação e forma da elipse. Com a angulação da elipse, nós conseguimos ver, por exemplo, se o paciente oscilou mais no sentido antero-posterior ou médio-lateral, pela oscilação dessa elipse, pela inclinação dessa elipse. Amplitude do COP. Aqui nós vemos, em relação ao tempo de 60 segundos, a oscilação médio-lateral. Epa, desculpa. E nós temos aqui a oscilação antero-posterior. Tá? Com isso dá para a gente saber, por exemplo, qual a estratégia que esse indivíduo está usando. Se é mais uma estratégia de tornozelo ou de quadril antero-posterior, ou então uma estratégia médio-lateral.
A variância da anteroposterior e médio lateral é uma variável que, no caso, a gente vai observar quanto isso variou no sentido anteroposterior e no sentido médio lateral, ok? Tudo isso, pessoal, é obtido por cálculos matemáticos, tá? Esse valor RMS eu não utilizo ele muito, mas na verdade também a gente consegue ver deslocamento anteroposterior e médio lateral, só que esse método é um modelo matemático que a gente usa, transformando todos os valores positivos em valores negativos em valores positivos, e quando ele muda para positivo, esse valor acaba dobrando, tá? A velocidade da trajetória. A velocidade da trajetória, pessoal, ela está muito relacionada à instabilidade. Quanto mais instável eu estiver, mais eu vou oscilar. Quanto mais estável eu estiver, menos eu vou oscilar, ok? É uma variável que nós utilizamos. Também nós conseguimos ver, por um modelo matemático, pela distribuição de peso do centro de pressão, a gente você tendo a altura do sujeito, por um modelo matemático, a gente consegue também calcular o centro de gravidade de onde esse paciente se encontra pelo centro de pressão também. Aqui é apenas um exemplo de como a gente pode ver a distribuição de peso, tá? Que esse programa que nós fizemos, a gente consegue ver a distribuição anteroposterior e a distribuição médio-lateral. A gente pega a média dos dois sensores que estão anterior e posterior e a média dos dois sensores que estão no sentido na esquerda e na direita, e a gente consegue obter uma média desse deslocamento em percentual. Então, aplicação clínica com videogames. Essa plataforma, pessoal, na verdade, do videogame, ela é uma plataforma que ela é validada, tá? Então, ela começou a ter muito interesse de pesquisadores. O que o pessoal da biomecânica estava observando? Falou, olha, nossa, é muito parecida com uma plataforma laboratorial, tá? Então, eles começaram a ter interesse, eles começaram a pensar assim, será que ela realmente dá a mesma captura que uma plataforma laboratorial? Tá? Então, eles começaram a investigar isso. E eles chegaram à conclusão que ela realmente dá as mesmas coordenadas que uma plataforma laboratorial. Só que com uma diferença. A plataforma do Nintendo Wii, ela é uma plataforma que custa R$300. A outra custa 30 mil. Tá? Então, é uma diferença bem significativa. Então, aqui nós temos vários estudos que fizeram estudos com a plataforma do Nintendo Wii, que validaram ela. Alguns estudos aqui que compararam a plataforma do Nintendo Wii com plataformas laboratoriais. Tá? Eles compararam aqui, no caso, a trajetória do centro de pressão e apresentou o coeficiente de Pearson bem significante com relação a essa comparação. Tá? Ou seja, elas são muito iguais realmente. Teve uma forte correlação. Aqui eles pegaram um N de pacientes com esclerose múltipla, 90 e 50 controles, e também compararam a trajetória desses pacientes, e também viram que tem uma boa relevância, uma boa significância. Então, aqui apenas uma das formas, pessoal, de um software que eu utilizo lá no consultório para análise de posturografia. Ele é um software que já fornece essas variáveis bem visíveis para nós, só que ele é um software europeu, tá? Ele é instalado no videogame Wii, tá? E hoje a gente não consegue mais ter muito acesso a esse software. Eu tenho esse software e eu utilizo ele muitas vezes no consultório também. Ele chama-se PhysioFun, ou seja, fisioterapia divertida. Ele é um software também validado, teve alguns estudos que já fizeram com esse software. Aqui são vários estudos que fizeram
comparando esse software com variáveis de posturografia utilizando plataformas laboratoriais. E dá para passar o vídeo aí? Passa o vídeo aqui, consegue? Vocês vão conseguir, será que vai? Ah, não é esse aí não, é o do online. Só para vocês conhecerem como que seria essa interface que eles fizeram, tá? É uma... Tá em alemão, eu também não entendo o que ele está falando, viu? Eu não sei se é esse vídeo não, hein? Põe mais no final. Não, não era esse não. Acho que você pegou, mas tudo bem. Não era esse não. Pode fechar, pode fechar. Bom, mas teoricamente esse software ele dá a localização aqui do centro de gravidade, o centro de pressão, desculpa, tá? Ele consegue dar o percentual de distribuição de peso apenas no sentido médio lateral. Ele dá também a projeção em medidas desse centro de pressão no sentido anterior, a inclinação da elipse e tal, ele dá várias variáveis. É um software bem interessante, eu mostrei ele porque acho que vale a pena vocês conhecerem também. Não está indo, hein? Agora eu vou falar para vocês como que seria esse software que eu utilizo para análise posturográfica. Então, na verdade, quando você tem fazer uma análise para capturar as informações dessa plataforma de força, ela é bem complicado, tá? Então, na verdade, o que você mais vê na literatura para capturar essas variáveis da plataforma de força são ambientes de programação que são chamados de LabVIEW. É um software, ele é um software bem caro, tá? Não é um software que daria para eu disponibilizar em cursos para se fazer um curso de posturografia, por exemplo, tá? Esse aqui mais ou menos a interface desse software, tá? É um ambiente de programação mesmo de engenharia, tá? Não é fácil de ser mexer com esse software, tá? Só que aí eu estava fuçando na internet tudo e consegui por contato um software da Universidade do Laboratório de Biomecânica de Colorado. Na verdade, eles já têm esse software feito, tá? E esse software ele captura as variáveis. Só que isso aí ele vai fornecer uma planilha para nós cheia de dados em Excel, tá? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos quantificar isso aí agora. Então tem todas aquelas variáveis que eu expliquei para vocês, isso aí tem modelos matemáticos, tá? Isso aí, a maioria dos softwares matemáticos que utilizam para quantificar isso é o MATLAB. O MATLAB também é um software muito caro, em torno de 15 mil reais um software desse. Aí o que nós pensamos? Olha, vamos fazer um software viável para fisioterapeutas terem no seu consultório, médicos, fonoaudiólogos. Aí nós fizemos um software para uso no próprio Excel. Então a pessoa capta as variáveis da plataforma de força e joga no Excel para calcular. Então aqui esse software da Universidade de Colorado, ele já é validado, ok? Alguns estudos que fizeram com esse software.
É bem fácil de usar, apenas basta sincronizar a plataforma do videogame com o notebook via Bluetooth. E esse aqui seria mais ou menos a interface do software. Aqui a gente tem a área de plotagem, tá? Aqui a gente vê o centro de pressão e aqui aparece o painel de controle. Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, eu não vou falar esse slide, está meio em cima do tempo. Então, não basta a gente saber coletar, a gente tem que saber também interpretar essas variáveis, ok? Então, aqui, por exemplo, um copy, isso aqui é um exemplo de um copy com olhos abertos e com olhos fechados, tá? Então, a gente vê a magnitude aqui, ó, que com olhos fechados, a amplitude é bem maior que com olhos abertos. Então, isso significa o quê? Por exemplo, quanto menor a amplitude, maior é a nossa estabilidade. Quanto maior a amplitude, quanto maior a amplitude, menor é a estabilidade, ok? Isso é apenas um exemplo de interpretação que a gente pode ter do copy. A velocidade também, quanto maior a velocidade, maior a instabilidade das pessoas, tá? E também com a posturografia a gente consegue ver a distribuição de peso no sentido médio-lateral. Por exemplo, amputado, próteses de membros inferiores, tá? A pessoa que tem um membro mais curto ou um membro mais longo, uma pessoa que tem uma escoliose, por exemplo, tá? E também a distribuição anteroposterior. Lembrando que a normalidade aqui é em torno de 60% posterior ao peso corporal e 40% anterior. Isso aí a gente consegue ver o que, por exemplo? Desvios posturais. Uma pessoa que tem uma predisposição a encurtamentos da cadeia posterior, tá? Devido à contração excêntrica dessas cadeias musculares, o nosso centro de pressão ele é mais projetado para a região anterior. Ok? Quando você tem uma postura com encurtamento mais anteriores, tá? A pessoa está aqui, o nosso mais anterior, o centro de gravidade nosso é projetado para trás, porque nossos músculos eles começam a brigar e jogar nosso centro de gravidade para trás para manter o controle postural. Então é uma infinidade de recursos que nós podemos, de patologias, de desníveis posturais que nós podemos observar com a posturografia, tá? Isso aí, essa questão do deslocamento anterior e posterior, nós temos aqui pela literatura de Godeville, tá? Que ela fala sobre essas cadeias musculares, desses encurtamentos anteriores e posteriores e esse deslocamento de peso. Aqui apenas um exemplo, pessoal, de como a gente pode usar a posturografia a nosso favor na clínica, tá? Então, um paciente que eu atendo de RPG, então, na verdade, nós vimos aqui, isso aqui, ele forneceu o COG, não o COP, tá? Que daí esse programa ele calcula o centro de gravidade também. Então, ele estava 10,51 centímetros posterior. Tá? É um paciente que ele tem um encurtamento anterior, ele é projetado para frente, aí o centro de gravidade, o centro de pressão dele é projetado mais posteriormente. Depois da sessão, em uma única sessão, ele já caiu para 9,66. Tá? Então isso aí dá para a gente utilizar a posturografia a nosso favor na clínica, no dia a dia, ok? Também alguns estudos com dor lombar. Então, um paciente que possui dor lombar, nos estudos de posturografia, a gente observa uma maior oscilação desses pacientes, um aumento da velocidade nessas três condições sensoriais, tá? Então, a posturografia, por exemplo, pode ser um bom recurso para nós avaliarmos o paciente pré-tratamento da dor e pós-tratamento da dor, ok? Aqui a posturografia sendo utilizada para pacientes hemiplégicos. Aqui nós vemos o lado hemiplégico dele e o lado não hemiplégico.
o centro de pressão avaliado individualmente, tá? E aqui o centro de pressão dos dois pés. A gente observa que o centro de pressão da perna boa dele é maior, é mais ampla, tá? Ou seja, ele procura mais a estratégia antero-posterior aqui do pé e é mais lateralizado para a direita, para o lado bom. Isso aqui é depois de uma intervenção que eles fizeram, que o centro de pressão do paciente, só para vocês verem como pode a posturografia a nosso favor, que esse centro de pressão ele ficou mais centralizado após o tratamento. O que é interessante também é que nós podemos utilizar a posturografia como intervenção. Então nós podemos utilizar essa trajetória do centro de pressão para o paciente tentar controlar, por exemplo, a descarga do corpo de um lado para o outro, ok? Aqui alguns estudos que fizeram usando a posturografia como biofeedback, tá? Utilizando o centro de pressão como biofeedback, e os pacientes tiveram uma evolução significativa. Aqui alguns estudos aqui na Alemanha, que eles utilizam essas plataformas de videogame, tá? Para treinos de equilíbrio, para crianças com andadores, na posição sentada ou em pé. É bem interessante que a posturografia ela pode, por exemplo, vocês utilizarem para o paciente, um cadeirante, tá? Para a gente ver o equilíbrio de tronco desse paciente, por exemplo. Então aqui algumas formas que nós podemos utilizar a posturografia também como biofeedback, tá? Aqui é apenas uma divulgação do nosso curso lá de posturografia. Na verdade, esse curso a gente vai ensinar a pessoa a coletar os dados, a ter todo o rigor metodológico para a gente avaliar um paciente e ensinar também a quantificar os dados e interpretar esses dados, ok? Aí quem quiser me seguir no Instagram, o meu contato, eu vou passar rapidinho ali, deixa eu só, desligou aqui, ixi, acho que, peraí, pode. Põe aí pra mim, por favor, deixa eu ver se vai conectar aqui. Não conectou. Então, deixa eu desligar isso aqui. Tá. Tem alguém que pode servir de cobaia? Que alguém que... Aí você tira o sapato, por favor. Então esse é o programa que eu utilizo da Universidade de Colorado. Pode subir, por favor. Pode subir na plataforma. Aí mesmo.
Ah, não, o duro é que não vai, desculpa. Espera aí. Orelha, né? Deixa eu ver se vai ficar muito longe do computador. Então, aí se vocês observarem, aí seria a trajetória do centro, o centro de pressão dela sendo deslocado para a direita e para a esquerda. Pode tentar movimentar um pouquinho para a gente ver isso. Então isso aqui, se nós colocarmos o programa aqui, ó, a gente consegue ver a linha preta, tá? Que seria na verdade a força vertical. Você tem mais ou menos 60 quilos, né? Então, se você observa, tenta movimentar para o sentido antero-posterior. Então, vocês observam que a linha verde, tá, é a trajetória antero-posterior, tá? E a linha azul é a trajetória médio-lateral, ok? Então, isso aí a gente consegue captar esse dado, tá? Então, se a gente pegar aqui, eu vou fazer uma captura de 30 segundos. Vou colocar um tempo menor aqui. Eu vou apertar o Start. Agora você fica... Aqui a gente vai ver, ó, a trajetória do centro de pressão. A partir do momento que você vai ficar imóvel, tá? Olhando para o teto. Pega aquela bolinha verde ali na tua frente. Ali, ó, escrito Cipa Feira Milano. Olha para aquela bolinha e você vai ficar imóvel sem mexer a cabeça e sem mexer as mãos, tá? Só respira e fica paradinho. Então eu vou começar a capturar o centro de pressão dela em 30 segundos. A gente observa aí, ó, que ela tem um deslocamento mais para o lado direito, tá? E um pouquinho posterior. Se a gente colocar aqui, a gente vê o outro tracejado. Tá, aí eu coloco, eu salvo esse arquivo. Pode levantar, por favor. Eu vou salvar, vou botar aqui como o arquivo copy1, tá? Salvar na área de trabalho, salvar, tá? Aí esse programa é o programa que nós utilizamos para calcular esse centro de pressão. Tá? Aqui nós observamos, ó, todas as variáveis, tá, com os dados filtrados. A gente utiliza um filtro aí também para... Deixa eu pegar agora, diminuir um pouco. Então eu vou agora pegar os dados dela. Eu vou pegar aqui os dados. Cálculo, desculpa, dados, tá aqui, ó. Dados, procurar. Área de trabalho. É o copy 1, né? Aqui. Continuar. E aí vai fornecer os dados dela, os dados posturográficos dela. Então a gente vê o computador está um pouco lento. Resultados.
tá? Então vocês lembram que o centro de pressão dela foi um pouquinho posterior e para a direita, correto? Então nós vemos aqui, ó, todas as variáveis. Então aqui nós temos a área da elipse, tá? Tem alguns valores de normalidade aqui. No caso, ela oscilou um pouco mais que a normalidade. Ela oscilou em 1,3 centímetros quadrados. Normal em torno de 1,5, isso está normal, praticamente normal, não tem nada muito além do... E se a gente colocar aqui no sentido antero-posterior, no valor de x, ela oscilou bem mais no sentido de x, não, desculpa, de y do que de x. Isso significa o quê? Que ela está realmente utilizando uma estratégia de tornozelo, tá? Aqui nós vemos aqui o percentual posterior e anterior. Então, lembra que a normalidade é em torno de 40% para anterior e 60% posterior. Então, a gente pode dizer que o equilíbrio antero-posterior dela está bem próximo da normalidade, ok? Que está em torno de 38 anterior e 62 posterior. Só que aqui, se a gente pegar o percentual de esquerdo e direito, do lado direito dela, ela está 53% mais lateralizada para a direita. Isso pode dizer, pode nos dizer que ela pode ter às vezes alguma escoliose, pode ter algum pé mais dolorido, alguma alteração postural, um membro mais curto que o outro, ok? Então, daria para nós observarmos várias variáveis aqui. Aqui nós observamos, ó, a amplitude, como que ela oscilou no sentido médio-lateral e aqui como ela oscilou no sentido antero-posterior. Essa elipse aqui que nós vemos bem pequenininha aqui, a gente consegue enxergar ela uma amplitude maior para dar um estudo mais aprofundado. Então, na verdade, pessoal, assim, o mais difícil da posturografia é tentar interpretar essas variáveis, tá? Então, não adianta, muitas vezes nós pegamos esses dados de posturografia, a gente vai ver uma tabela no Excel cheia de números, de gráficos, que se a gente não souber interpretar, a gente não tem significado do que fazer com isso, tá? Então a gente tem que ter uma noção de biomecânica, você tem que entender um pouco da análise postural do seu paciente, como esse paciente anda, fazer outras análises corporais também para complementar a sua análise posturográfica, tá? Então eu acho que é isso aí. A aula, acho que passei 5 minutos do tempo, tá? Mas eu acho que é essa a proposta que eu tinha que passar para todos. Eu fico à disposição para alguma dúvida.